Isso aconteceu em 2021. Eu sou fotógrafo e estava fazendo uma viagem de mochila pela Europa Oriental há algumas semanas, tirando fotos de arquitetura em ruínas, me perdendo de propósito e descobrindo aqueles lugares afastados que fazem a viagem parecer uma verdadeira exploração. Era exatamente o que eu queria, uma mudança de ritmo, uma nova perspectiva para a minha fotografia. Eu estava basicamente ficando em albergues e pegando ônibus locais baratos quando precisava cobrir grandes distâncias. No geral, tudo estava indo bem, mas houve um dia que eu nunca vou esquecer, e não foi por um bom motivo. Eu estava em uma cidade pequena na Romênia, um pouco fora da rota turística usual, e decidi seguir até uma cidade a 1h30 de distância para me encontrar com alguns amigos que estavam passando por lá. A cidade era tranquila e pitoresca, com ruas estreitas e casas que pareciam intocadas há séculos. Decidi pegar um táxi, já que eu tinha caminhado a manhã toda com o equipamento de fotografia e não estava a fim de esperar o próximo ônibus. Perguntei para algumas pessoas. Por fim, consegui o número de um motorista local. Liguei, e em cerca de 10 minutos, um carro velho apareceu na minha frente. O motorista era um cara mais velho, talvez na casa dos 50 anos, com um visual meio descabelado, usando uma jaqueta de couro desgastada e um bigode grosso que cobria boa parte da boca. Seu rosto estava marcado pelo tempo, e seus olhos eram afiados, olhando para cima e para baixo, como se estivesse desconfiado de algo. "Você vai para Sibiu?" perguntei, me aproximando da janela aberta. Ele apontou com o polegar para o banco de trás e disse: "Sim, entre." Desde o começo, algo estava estranho nele, mas eu não quis dar muita bola. Falei para mim mesmo que ele era só um local que talvez não estivesse acostumado com turistas. De certa forma, era isso que eu queria, uma experiência autêntica. Então entrei. Joguei minha mochila ao lado e me acomodei para a viagem. Mas, depois de uns 30 minutos, ele de repente fez uma curva fora da estrada principal. Olhei para cima, um pouco surpreso, e percebi que agora estávamos em um caminho de terra, entrando em uma área densa de floresta. "Isso é um atalho?" perguntei, embora minha intuição já me dissesse que algo estava errado. Ele assentiu sem olhar para mim. "Caminho mais curto." Falou com a voz sem emoção. Não explicou mais nada. Olhei pela janela. As árvores estavam ficando mais densas e o caminho estava parecendo menos uma estrada e mais uma trilha que raramente recebia tráfego. A estrada principal já tinha desaparecido da vista, deixando apenas a floresta densa ao redor. "Tem certeza de que isso vai para Sibiu?" perguntei, mais alto dessa vez, esperando que ele me tranquilizasse com uma resposta rápida, talvez uma risada amigável, qualquer coisa para fazer aquilo parecer menos como uma cena de filme de terror. O motorista não respondeu de imediato. Em vez disso, ele me olhou pelo retrovisor. Seus olhos eram impossíveis de ler. "Caminho mais rápido", repetiu e continuou dirigindo. Eu estava começando a entrar em pânico, mas tentei controlar, dizendo para mim mesmo que ele provavelmente conhecia a área melhor do que eu. Mas a cada quilômetro, a floresta parecia se fechar ainda mais ao redor de nós. Finalmente, eu não aguentei mais. "Olha", falei, minha voz tremendo um pouco, "eu realmente preferia ficar na estrada principal. Se você pudesse voltar, por favor." "Não tem volta", ele interrompeu com a voz firme, sem olhar para mim, seu olhar fixo na frente. Agora eu estava com medo de verdade, um medo real se instalando. O caminho de terra era estreito o suficiente para um carro, com vegetação grossa dos dois lados. Estávamos bem dentro da floresta, sem sinal de civilização, sem casas, sem outros carros. Tentei de novo, dessa vez com um tom mais firme. "Eu gostaria de descer aqui, só para te parar o carro. Por favor." O motorista não respondeu. Em vez disso, manteve o pé firme no acelerador, seu rosto marcado por uma expressão determinada, quase fria. Eu estava praticamente grudado no banco, pensando nas minhas opções, mas nenhuma delas parecia boa. A única coisa que eu consegui pensar em fazer foi pegar o celular, mas quando tentei, ele olhou para trás, seus olhos encontrando os meus no espelho. "Seu celular não vai te ajudar aqui", disse ele, quase como se tivesse lido minha mente. Dirigimos por mais 5 minutos, o caminho ficando ainda mais estreito, até que,
De repente, ele parou o carro. Estávamos em uma pequena clareira cercada por árvores tão densas que não dava para ver mais de alguns metros em qualquer direção. Meu pulso estava acelerado e todo o meu instinto gritava para eu sair correndo. O motorista olhou para trás e se inclinou um pouco. Sua voz estava baixa e firme. "Você precisa correr", disse ele, com um tom que não deixava espaço para discussão. "Corra agora." Por um segundo, pensei que não tinha ouvido direito. "O quê?" Gaguejei, sem saber se ele estava falando sério ou se era uma piada de mau gosto. "Corra", ele repetiu, "e não olhe para trás." Não esperei ser avisado uma terceira vez. Abri a porta, com a mochila ainda em uma mão, e corri para as árvores. Galhos arranharam meus braços. Minhas pernas tropeçaram nas raízes, mas eu continuei correndo, movido apenas pela adrenalina. Eu podia ouvir minha respiração ofegante e apavorada ecoando pelo silêncio enquanto eu corria pela floresta, esperando ouvir os passos atrás de mim. Mas não havia nada, só o silêncio. Eventualmente, eu diminui o ritmo, com o peito arfando, e me apoiei em uma árvore para tentar recuperar o fôlego. Eu não tinha ideia de quanto tempo tinha corrido onde estava, mas sabia de uma coisa: eu não voltaria para aquela clareira. Depois de algumas horas, consegui encontrar uma estrada. Não era a mesma que eu tinha começado, mas estava asfaltada. Um casal simpático eventualmente me pegou e me levou até a cidade mais próxima. Mais tarde, fiquei sabendo pelos locais que alguns motoristas testavam turistas, fazendo jogos com eles só para ver como reagiam. Não sei se foi isso que aconteceu comigo, mas nunca vou esquecer os olhos daquele motorista no retrovisor ou a certeza na voz dele quando me disse para correr. Até hoje, sempre que penso naquela viagem, um calafrio me percorre, me lembrando de como as coisas podem mudar rapidamente em um lugar que você não entende. Sempre gostei da flexibilidade de ser um designer freelancer. Isso me permite viajar, organizar meu próprio horário e trabalhar de onde eu quiser. Então, no ano passado, decidi passar um mês trabalhando remotamente em uma pequena cidade que encontrei online. Ela parecia a saída de um conto de fadas, com edifícios antigos e charmosos, ruas de paralelepípedos e vistas que eram lindas demais para serem perdidas. Achei que uma mudança de cenário seria uma boa fuga da minha rotina habitual e poderia despertar alguma nova criatividade. Depois de rolar por algumas listas, encontrei este charmoso Airbnb, administrado por um homem local chamado Stefan. O lugar tinha ótimas avaliações, todas elogiando a hospitalidade de Stefan e a localização tranquila e pitoresca. As fotos do aluguel pareciam acolhedoras, com uma decoração vintage que dava aquele clima de casa longe de casa. Tudo parecia perfeito, então reservei sem pensar duas vezes. Quando cheguei, Stefan estava esperando do lado de fora para me receber. Ele era um homem alto e magro, na casa dos 50 anos, com um sorriso acolhedor e uma postura calma. Ele apertou minha mão com calor e me ajudou a carregar as malas para dentro, fazendo um rápido tour pela casa. Lembro de ter pensado como foi atencioso da parte dele sair do seu caminho para me fazer sentir confortável. A casa era ainda mais bonita pessoalmente, um pouco rústica, mas charmosa, com cortinas de renda, pisos de madeira rangendo e móveis antigos. Stefan apontou alguns lugares locais, recomendando cafés e trilhas nas redondezas, e disse que estaria disponível caso eu precisasse de algo. Os primeiros dias foram, honestamente, um sonho. Eu trabalhava nos meus projetos pela manhã e passava as tardes explorando a cidade, andando pelas lojinhas e provando pratos locais. O lugar de Stefan era tão acolhedor quanto parecia online, e eu me estabeleci rapidamente, tratando-o como minha própria casa. Mas então, pequenas coisas começaram a ficar meio estranhas. No começo, eu via rápidas sombras passando pela janela, como se alguém estivesse andando por lá. Na primeira vez, achei que fosse apenas um vizinho ou alguém passando, mas isso continuava acontecendo. Essas sombras fugidias que paravam assim que eu olhava para cima, e a figura desaparecia na esquina. Uma tarde, finalmente vi quem era. Stefan estava do lado de fora, não na calçada, mas bem perto da janela, olhando para dentro. Quando ele percebeu que eu estava olhando, deu um aceno e apontou para o jardim,
como se estivesse apenas verificando as plantas ou algo assim. Está tudo bem? Perguntei, saindo para encontrá-lo. Oh, sim, ele respondeu suavemente. Só estou me certificando de que tudo está em bom estado. Não se importe comigo. Ele sorriu aquele mesmo sorriso amigável de antes, mas algo sobre isso parecia estranho. Era como se ele estivesse me observando, não apenas a casa. Ignorei e me disse que ele provavelmente só estava sendo simpático, certificando-se de que eu estava confortável. Mas nos próximos dias, isso aconteceu novamente. Aqueles olhares rápidos pela janela, ele passando tão silenciosamente que eu não teria notado se não tivesse olhado. Toda vez ele dava aquele mesmo sorriso educado, acenava com a cabeça e seguia em frente. Era estranho, mas me disse que provavelmente era apenas um jeito peculiar, talvez coisa de cidade pequena, que eu não entendia. Uma noite, cerca de uma semana após minha chegada, adormeci trabalhando até tarde em um projeto. Acordei por volta das 2 da manhã, ainda na pequena escrivaninha do meu quarto. A casa estava silenciosa e todas as luzes estavam apagadas, exceto pelo brilho suave do meu laptop. Sonolenta, me levantei, estiquei os músculos e estava prestes a me deitar quando senti uma sensação estranha. Uma espécie de consciência afiada, como se alguém estivesse por perto. Foi então que percebi a sombra mais sutil sob a porta, como se alguém estivesse parado do outro lado, no corredor. Meu coração disparou, e eu prendi a respiração, ouvindo, mas não havia nada, apenas silêncio. Curiosa, mas desconfortável, fui andando devagar em direção à porta, colocando o ouvido nela, tentando ouvir qualquer coisa. Por alguns segundos, só havia silêncio, até que um leve arrastar, como um pé se movendo pelo piso de madeira, quebrou o silêncio. Queria acreditar que era apenas minha imaginação ou talvez o rangido de uma casa velha, mas aquela sombra ainda estava lá, fraca, mas inconfundível, esperando do lado de fora. Reunindo coragem, eu disse: "Olá." A sombra não se moveu de imediato, mas, lentamente, ela se deslocou, e ouvi um leve toque na porta. Minha mente passou por uma dúzia de explicações, nenhuma delas tranquilizadora. Abri a porta um pouco, apenas o suficiente para ver quem estava lá. Na luz tênue do corredor, estava Stefan. Ele estava com suas roupas habituais, mas algo sobre ele parecia diferente. Sua postura, sua expressão, seus olhos tinham aquele olhar vidrado, desconcentrado, como se ele estivesse em transe ou em algum outro lugar completamente. "Oh, você está acordada?" ele disse, com uma alegria excessiva, como se esperasse que eu ainda estivesse dormindo. "Eu só estava, fazendo uma verificação, garantindo que você está confortável." Sua voz estava amigável, mas o jeito que ele me olhava não estava. Era frio, quase predatório. "Stefan, são 2 da manhã, eu disse, tentando não entrar em pânico. "Por que você está verificando isso agora?" Ele piscou, seu olhar se afunilando, como se tivesse acabado de perceber a hora. "Oh, não queria te acordar," ele respondeu, despistando. "Achei que tivesse ouvido um barulho, só isso." Ele forçou um sorriso educado, mas, por dentro, eu só queria fechar a porta na cara dele. "Eu estou bem, obrigada," eu disse, esperando que ele pegasse o recado, mas ele ficou ali, os olhos vagando por mim, como se estivesse olhando algo dentro do meu quarto. Finalmente, depois de o que pareceu uma eternidade, ele assentiu e se virou, caminhando pelo corredor. Eu travei a porta assim que ele se afastou, minhas mãos tremendo enquanto tentava entender o que tinha acabado de acontecer. Na manhã seguinte, acordei e encontrei um bilhete na mesa da cozinha. Precisei verificar os encanamentos, estava escrito, com uma caligrafia desleixada que mal parecia dele: "Desculpe pela visita de madrugada. Eu quis sair naquele momento, mas me convenci de que estava exagerando. Talvez ele realmente tenha ouvido um barulho. Talvez ele estivesse só preocupado, mas no fundo, não conseguia me livrar da sensação de que ele me observava há mais tempo do que eu imaginava. Naquela noite, coloquei uma cadeira em frente à porta e dormi com o telefone na mão, só por precaução. E por volta da meia-noite, ouvi de novo aquele sussurro leve no corredor, parando bem do lado de fora da minha porta. Desta vez, não abri. Fiquei sentada,
mal conseguindo respirar, ouvindo enquanto ele estava ali, sem bater, sem dizer nada, apenas parado. Na manhã seguinte, deixei a casa o mais rápido que pude, mal esperando o amanhecer. Joguei minhas coisas na mala e saí antes que a luz do dia aparecesse. Antes de sair da cidade, relataram o incidente para o site de aluguel, achando que levariam a sério. Mas, alguns dias depois, por curiosidade, fui checar o anúncio. Ele ainda estava lá, sem qualquer menção a reclamações. Até hoje, ainda penso naquela sombra esperando do lado da minha porta, e me pergunto quantos outros ficaram lá também, sem saber que estavam sendo observados. Todo verão, faço questão de viajar para algum lugar onde nunca estive. Para mim, explorar novos lugares não é só uma forma de fugir do trabalho, mas também uma maneira de me reconectar comigo mesmo, descobrir cantos escondidos do mundo e me imergir em experiências que me lembram que existe muito mais além da minha rotina diária. No verão passado, escolhi a América do Sul. Eu havia lido sobre pequenas vilas remotas que pareciam presas no tempo, e fiquei curioso para ver como seria a vida nesses locais isolados. Depois de algumas semanas caminhando por lugares conhecidos, finalmente cheguei a uma pequena vila, escondida nas montanhas, bem longe de qualquer cidade. Era linda, quase intocada pelo tempo. As ruas eram estreitas, revestidas de paralelepípedos que haviam sido suavizados pelo desgaste de séculos de passos. As construções tinham um charme rústico, com paredes caiadas e portas pintadas em cores vivas, além de caixas de flores transbordando de flores vibrantes. Eu me sentia como se tivesse entrado em um cartão postal. Os moradores eram calorosos e acolhedores, com uma simpatia que parecia genuína. Não aquele tipo de cordialidade que às vezes encontramos em lugares lotados de turistas. Ali, as pessoas pareciam curiosas sobre mim, e quando eu disse que era professor, seus rostos se iluminavam de aprovação. Era um lugar onde todos pareciam se conhecer e os sorrisos me faziam sentir que eu pertencia, mesmo que por um curto período. Minha acomodação era um pequeno quarto em uma pousada familiar. Era simples, mas encantadora, com vigas de madeira no teto e uma pequena varanda com vista para a praça da vila. Meus anfitriões eram adoráveis, um casal de meia-idade e o filho adolescente, que parecia empolgado em praticar inglês comigo. Adotei rapidamente o ritmo tranquilo da vida na vila, passando meus dias caminhando pelas colinas, visitando o mercado local e até ajudando os donos da pousada com pequenas tarefas. Era perfeito, exceto por uma coisa. Havia um homem mais velho na vila, talvez com seus 70 e poucos anos, com a pele profundamente marcada pelo tempo e olhos que pareciam quase excessivamente escuros, muito intensos. Ele tinha uma maneira desconcertante de me olhar, nunca sorria, nunca acenava, apenas ficava me encarando. Notei isso no meu segundo dia, quando o vi parado na entrada da praça da vila. Ele não desviou o olhar quando nossos olhos se cruzaram, apenas continuou me encarando, com o rosto inexpressivo. Tentei ignorar, mas havia algo nos olhos dele que me deixava inquieto, como se ele me observasse com algum propósito. No terceiro dia, vi-o novamente. Estava sentado em um café, apreciando uma xícara de café, quando olhei para cima e o vi parado do outro lado da praça, me encarando. Tentei desviar o olhar, focando no meu café, mas toda vez que olhava para cima, ele ainda estava lá. Considerei mencionar isso aos donos da pousada, mas acabei deixando para lá. Vilas pequenas têm suas peculiaridades, certo? Talvez ele fosse apenas um morador curioso, alguém não acostumado com forasteiros. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, fechei as venezianas e senti uma estranha sensação de alívio, como se estivesse fechando ele para fora, junto com a noite. Mas o sono não veio facilmente. Fiquei ali, ouvindo os sons incomuns da vila, o rangido da pousada com o vento, os animais andando lá fora, e meus pensamentos voltando para aquele homem, para o jeito que ele me olhava, como se eu fosse a única pessoa na praça. Na manhã seguinte, acordei cedo e decidi dar um passeio pelas colinas ao redor da vila. Era lindo, o sol iluminava a cena com calor, enquanto o ar estava fresco e revigorante. Tirei o tempo necessário, parando para tirar fotos, sentindo-me grato pela paz e solidão. Mas, quando comecei a voltar para a vila,
Vi algo pelo canto do olho. Uma figura parada à beira do caminho, escondida atrás de algumas árvores. Era ele. Ele estava ali, me observando. Tentei agir naturalmente, acenando educadamente para ele enquanto passava, mas ele não respondeu. Seus olhos apenas me seguiram, escuros e implacáveis. Meu coração disparou, e eu acelerei o passo, ansiosa para voltar à segurança da vila. Quando voltei à pousada, mencionei o homem à dona, uma mulher gentil chamada Rosa. Ela me olhou com uma ligeira careta e então acenou com a cabeça lentamente. Esse é Emelo, ela disse. Bem, ele está aqui há muito tempo. Não fala muito, só fica para si. Ele é inofensivo? Não se preocupe. Eu queria acreditar nela, mas algo nele não me parecia inofensivo. Seus olhos deixavam uma sensação de que ele via muito mais do que eu gostaria que visse. Decidi deixar para lá, dizendo a mim mesma que estava exagerando, mas os dias seguintes não foram melhores. Toda vez que saía, eu o via no mercado, perto da igreja, até mesmo uma vez fora da pousada, parado um pouco perto demais, o suficiente para me deixar vulnerável. Na minha última noite na vila, deitei na cama tentando dormir antes da minha partida cedo. A pousada estava silenciosa, todos os outros já dormiam. Eu tinha fechado bem as venezianas, esperando que elas me dessem uma sensação de segurança. Justo quando estava começando a adormecer, ouvi um som suave, passos se arrastando no caminho de cascalho fora da janela. Fiquei completamente imóvel, prendendo a respiração, ouvindo os passos se aproximarem e então pararem bem fora da janela. Por um momento, houve silêncio e depois um suave farfalhar, o som de dedos passando contra as venezianas, seguido de um leve puxão, como se alguém estivesse testando a maçaneta, tentando ver se abriria. Meu coração disparou, e eu me sentei, olhando para a janela. A maçaneta girou, mas não abriu, mantida firme pela trava. Quis gritar, mas minha voz parecia congelada na garganta. Então ouvi um sussurro suave, tão baixo que mal pude entender as palavras. Eu só quero ver você. Isso foi o suficiente. Peguei meu telefone, disquei o número da dona da pousada e esperei, com os dedos trêmulos. Os passos se afastaram, e em minutos Rosa e seu marido estavam batendo na minha porta. Eu a abri, meu rosto pálido, e contei o que havia acontecido. Eles ouviram, com as faces sombrando de preocupação. Você está segura aqui, garantiu o marido de Rosa, mas sua voz tinha um tom de incerteza. Eu não dormi o resto da noite, sentada na cama com minhas malas prontas, esperando o amanhecer. Quando finalmente a manhã chegou, saí sem dizer adeus, caminhando rapidamente pela praça da vila, tentando evitar qualquer último encontro. Mas quando estava atravessando a praça principal da cidade, lá estava ele, parado perto do caminho, me observando com aquele olhar escuro e penetrante. Ele não disse nada, não fez nenhum movimento, apenas me observou enquanto eu me afastava. Sua expressão era tão fria e ininteligível quanto antes. Continuei minha jornada, mas a experiência deixou uma cicatriz em mim, uma sensação de inquietação que não desapareceu. Sempre que penso naquela vila, lembro dos olhos dele, o jeito como me seguiam em todo lugar, cheios de algo que eu não conseguia entender. Ainda me pergunto o que ele queria, por que escolheu me observar tão de perto, e se ele realmente era inofensivo. Foi um lembrete de que, mesmo nos lugares mais bonitos, existem perigos ocultos e que, às vezes, as pessoas que parecem as menos ameaçadoras podem ser as mais perigosas. Hostéis geralmente são a minha escolha para viajar. Adoro conhecer pessoas de todos os cantos do mundo e há uma energia nos hostéis que não se encontra em qualquer outro lugar. Você compartilha o espaço, passa o tempo nas áreas comuns, às vezes cozinha junto. É como uma mini comunidade. Então, quando planejei uma viagem para a Espanha, fiquei empolgado ao encontrar um hostel popular. Viajantes de todos os lugares pareciam adorá-lo, dizendo que era o lugar perfeito para fazer amigos e que a localização era imbatível. Quando cheguei, não me decepcionei. O pessoal era super amigável, o lugar era colorido e animado, e eles tinham eventos todas as noites, como jantares em grupo e bar craws. Eu estava compartilhando um quarto estilo dormitório com outras 6 pessoas, uma mistura de homens e mulheres.
Todos eram amigáveis, e logo me dei bem com uma garota no quarto chamada Olivia. Acabamos explorando os pontos turísticos locais juntas e trocando histórias de casa. Um dos nossos colegas de quarto era um cara chamado Lucas. Ele devia ter uns anos a mais do que eu, uns 25 anos, com cabelo loiro e curto, um tipo de vibe tranquila. No começo, achei que ele estava sendo apenas simpático. Perguntou as perguntas típicas: de onde eu era, onde já tinha estado, quanto tempo ficaria, papo de hostel. Mas, nos dias seguintes, comecei a notar que ele estava por perto mais do que os outros. Enquanto as outras pessoas estavam passeando ou conversando com outros grupos, Lucas parecia sempre estar lá, assistindo, ficando tempo demais nas conversas, muitas vezes com uma espécie de sorriso sem graça. Numa noite, depois de um longo dia explorando a cidade, Olivia e eu estávamos nos preparando para sair para o jantar. Estávamos conversando perto das nossas camas, e Lucas apareceu, ficando por ali. Não entrou na conversa, apenas nos observava enquanto fingia estar no celular. Eu podia sentir os olhos dele indo de um lado para o outro, observando o que estávamos fazendo. Eventualmente, ele entrou na conversa, perguntando se poderia ir conosco para o jantar. No começo, eu não me importei. É comum no hostel as pessoas irem juntas, mas o tom dele estava um pouco rápido demais, e o olhar fixo nele ficou voltado para mim enquanto saíamos. Ele começou a fazer mais perguntas, principalmente para mim. As perguntas pareciam até ensaiadas, como se ele estivesse esperando o momento certo para perguntar. Eu ignorei, achando que ele era apenas um pouco socialmente desajeitado. Mas depois daquela noite, as coisas começaram a ficar estranhas. Na manhã seguinte, saí cedo para explorar sozinha. Mas quando voltei por volta do almoço, lá estava ele, sentado na cama de frente à minha, como se estivesse esperando. Ele sorriu, parecendo até aliviado quando me viu. Oi, você voltou mais cedo do que pensei? Ele disse, como se tivesse cronometrado meu tempo. Sim, só voltei para pegar algumas coisas, respondi, tentando parecer casual, embora fosse estranho ter que me justificar. E o que vai fazer mais tarde? Ele perguntou, os olhos fixos em mim, com aquele sorriso sem graça. Eu disse que encontraria Olivia, mas na verdade ela tinha ido para outra cidade mais cedo. Eu não queria contar isso. Não gostava da forma como ele estava me observando, como se estivesse catalogando mentalmente tudo o que eu fazia. À noite, eu estava com uma sensação estranha ao dormir. Havia algo na maneira como ele estava ao meu redor, como ele parecia aparecer toda vez que eu voltava para o quarto, até em horários estranhos, como se soubesse minha rotina minuto a minuto. Na noite seguinte, voltei do jantar com algumas pessoas que conheci na área comum. Já era tarde, talvez depois da meia-noite, e o dormitório estava escuro, exceto pela luz que entrava pela janela. Todos pareciam estar dormindo, então eu andei de fininho até minha cama, tomando cuidado para não acordar ninguém. Quando estava me ajeitando, ouvi um som suave. No começo, achei que alguém estava virando na cama, mas o som estava muito perto, muito suave, quase como se fosse respiração. Quando meus olhos se acostumaram com a escuridão, congelei. Lá estava Lucas, em pé no pé da minha cama. Ele não estava fazendo nada, apenas parado, olhando para mim com aquele sorriso estranho. Meu instinto foi puxar o cobertor, como uma criança se escondendo de um pesadelo, mas forcei-me a ficar calma, apesar do meu coração estar acelerado. Lucas, o que está fazendo? Perguntei. Ele continuou sorrindo, aquele sorriso desconcertante se alargando, como se estivesse genuinamente feliz por me ver assustada. Só estava me certificando de que você estava bem. Ele respondeu, com uma voz calma, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu não sabia o que dizer. São 3 da manhã, murmurei, tentando não deixar minha voz tremer. Volta para a cama. Ele não se mexeu de imediato. Ficou ali, olhando para mim. Eu podia ver os olhos dele rastreando meu rosto, indo até os cobertores onde minha mão estava apertada em um punho. Puxei a beirada do cobertor, esperando que ele fosse estender a mão ou fazer algum movimento repentino. Mas ele apenas ficou lá, sorrindo, como se estivesse esperando algo. Finalmente, ele acenou, como se estivesse me dando permissão para dormir. Durma bem, ele sussurrou,
E então lentamente se virou e voltou para a cama. Deitou-se como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei ali, paralisada, sentindo como se o tempo tivesse parado, olhando para o teto, muito assustada para fechar os olhos. Não conseguia processar tudo o que estava acontecendo na minha cabeça, tentando entender se eu tinha imaginado tudo ou se ele realmente ficou lá, me observando no meio da noite. Na manhã seguinte, fiz as malas em silêncio, tentando não chamar atenção. Lucas ainda estava dormindo, ou pelo menos fingindo, com as costas voltadas, enquanto eu saía do quarto com minhas coisas. Nem me dei ao trabalho de fazer o check-out formal na recepção, simplesmente fui embora. Chamei um táxi para a estação de trem mais próxima e peguei o primeiro trem para a próxima cidade. Mesmo depois de ir embora, não consegui tirar da cabeça a imagem do rosto dele, o jeito que ele olhava para mim com aquele sorriso vazio. Sentia uma combinação estranha de alívio e medo que não me deixava. A experiência mudou a forma como viajo. Ainda adoro conhecer pessoas, ainda gosto de ficar em hostéis e fazer novas amizades, mas agora há uma parte de mim que sempre fica cautelosa, mais reservada do que antes, e sempre que fico em um novo lugar, faço questão de dormir com as costas para a parede, com a mala pronta e arrumada, só por precaução. Quando você passa uma década pulando de um continente para o outro, entre salas de reuniões e prazos, a ideia de um retiro tranquilo parece um sonho distante. Mas a transição do meu trabalho corporativo global para a escrita freelance significava que eu precisava daquela solidão para recalibrar minha vida. Ela havia sido uma mistura constante de agendas e exigências, e eu estava desesperada para me desconectar. Literalmente. Foi assim que acabei alugando uma velha cabana nas montanhas da Adirondacks, em setembro passado. O anúncio atendia a todos os requisitos: charme rústico, um espaço de trabalho aconchegante e total isolamento. A falta de sinal de celular não me incomodou. Eu não estava procurando por e-mails ou redes sociais. A cabana tinha um telefone fixo para emergências, e isso parecia suficiente. Eu imaginava as manhãs frescas, tomando café, as longas tardes escrevendo e as noites tranquilas sob um manto de estrelas. A realidade não correspondeu exatamente à visão. A viagem até lá foi deslumbrante. O outono precoce tingira as árvores de tons de laranja e vermelho, e o ar fresco era um contraste gritante com a umidade da cidade. Quando cheguei à estrada de cascalho, me apaixonei imediatamente pelo lugar. A cabana era pequena, mas encantadora, com madeira desgastada e floreiras sob as janelas. Por dentro, era tão charmosa quanto por fora. Um fogão a lenha ficava em um canto. Uma mesa antiga tinha vista para a floresta através de uma grande janela e havia até um pequeno cantinho de leitura, cheio de almofadas. Preparei meu laptop, desempacotei meus cadernos e mergulhei no trabalho. Nos primeiros dias, tudo estava maravilhosamente desacelerado. Escrevi por horas, fiz pausas para explorar as trilhas próximas e passei as noites enrolada com um livro perto do fogo. A cabana rangia e gemia do jeito que casas antigas fazem, mas era estranhamente reconfortante. Até que a tempestade chegou. Na terceira noite, uma tormenta se formou, batendo contra a cabana com chuva e ventos uivantes. Decidi ir dormir cedo. Desliguei o laptop e me enrolei com uma xícara de chá. A fúria da tempestade fez a cabana parecer menor, mais enclausurada. Eu estaria mentindo se dissesse que o isolamento não estava começando a me pesar um pouco. Quando estava começando a pegar no sono, o telefone fixo tocou. O som repentino e alto fez meu corpo pular. Eu não esperava uma ligação, e parecia deslocado no meio do nada. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Alô? Disse minha voz hesitante. Não houve resposta, apenas estática. Alô? Tentei novamente. A estática sumiu e a linha ficou morta. Fiquei olhando o aparelho por um momento antes de colocá-lo de volta no gancho. Talvez fosse um engano, ou algum erro devido à tempestade. Mesmo assim, isso me deixou com um sentimento ruim no estômago. A tempestade passou pela manhã, deixando um dia nublado e úmido. Saí para fora com meu café, apreciando o cheiro fresco e terroso das folhas molhadas pela chuva, e quando fui até o carro pegar algo do porta-malas, algo chamou minha atenção. O fio do telefone estava pendurado, murchando, do lado da cabana.
cortado e desconectado do poste. Fui mais perto, apertando os olhos para ver as bordas cortadas. Aquilo não parecia ser dano da tempestade, parecia intencional. Se a linha foi cortada, como o telefone tocou na noite anterior, tentei me convencer de que não era grande coisa. Talvez a linha tivesse sido cortada pela tempestade, mas as bordas não pareciam rasgadas. Estavam limpas, como se tivessem sido cortadas. Eu fiquei enjoada só de pensar nas possibilidades. Naquela noite, enquanto o sol se punha atrás das árvores, tentei me distrair. Fiz o jantar, coloquei uma música e tentei me perder na escrita, mas a cabana já parecia diferente, como se não fosse mais só minha. Enquanto lavava a louça, percebi algo estranho pela janela da cozinha. Pegadas de lama. Elas passavam pela varanda, indo diretamente até a janela perto da minha mesa. A mesma janela onde eu tinha passado horas escrevendo. Congelando, fiquei encarando as pegadas. Elas não estavam ali mais cedo no dia. Alguém havia estado ali, provavelmente enquanto eu cozinhava. Revisei as trancas, peguei a faca maior que encontrei e me tranquei no quarto. Não dormi. Sentei na cama, com a faca na mesinha de cabeceira, pulando a cada barulho suave. Por volta da meia-noite, uma batida forte me fez pular da cama. Não era uma batida casual, era algo forçado, ecoando pela cabana. Meu coração disparou enquanto eu me arrastava até a porta, com a faca em mãos. Quem está aí? Perguntei, minha voz traindo o nervosismo. Não houve resposta, apenas o vento batendo nas janelas. A batida veio novamente, desta vez mais forte. Eu olhei pelo olho mágico, mas só vi escuridão. Minhas mãos tremiam enquanto eu conferia as trancas e me afastava da porta. A cabana parecia uma armadilha, suas paredes muito próximas, suas janelas muito vulneráveis. Amanhã não poderia chegar rápido o suficiente. Assim que os primeiros raios de luz atravessaram as árvores, peguei minhas malas, coloquei-as no carro. As mãos tremiam enquanto eu trancava a cabana pela última vez e descia o caminho de cascalho. No fim da estrada, um caminhão de utilidade estava estacionado. Um homem com capacete estava inspecionando a linha de telefone cortada. Com licença, chamei, saindo do carro. A tempestade causou isso. Ele olhou para a linha cortada e balançou a cabeça. Tempestade? Não, senhora, disse ele, apontando para o corte limpo. Esta linha foi cortada deliberadamente. Um arrepio percorreu minha espinha. Ele me olhou e perguntou devagar. Você notou algo estranho ontem à noite? Pegadas, barulhos, algo assim? Hesitei, meu pulso acelerando enquanto eu lembrava das pegadas na varanda e das batidas na janela. Sim, admiti. Havia pegadas indo até a janela e algumas batidas. Você precisa ir embora, ele disse firmemente. Já tivemos relatos na área de criminosos cortando linhas de telefone para desabilitar as linhas fixas, para que as pessoas não possam pedir ajuda. Depois, eles invadem as cabanas isoladas. Mesmo quando as pessoas estão dentro, eles costumam trancar quem estiver em um banheiro enquanto procuram por objetos de valor. Fiquei olhando para ele, o peso de suas palavras entrando em mim. Mas eles não tentaram entrar, eu disse, mais para me tranquilizar do que para ele. Ele assentiu, mas não parecia confortado. Você teve sorte, muita sorte. Mas se estavam apenas testando o lugar, há uma boa chance de que voltem. Eu não ficaria por aqui para descobrir. Agradeci a ele e não perdi mais tempo. Dirigi direto para a cidade, o coração batendo forte o caminho inteiro. Assim que encontrei um lugar seguro, entrei em contato com o anfitrião e com as autoridades locais, relatando tudo. O anfitrião me reembolsou pela estadia e disse que tomaria as providências necessárias com as autoridades. Ainda penso naquela cabana, na linha cortada e nas batidas abafadas. Aprendi a ser mais cautelosa, a escolher a segurança em vez do isolamento. Como descobri, a solidão pode, às vezes, trazer mais perigo do que paz. Quando você é jornalista, especialmente um que está sempre atrás de histórias incomuns, aprende a abraçar o imprevisível. Então, quando meu editor sugeriu fazer uma matéria sobre eremitas fora da rede elétrica morando nas montanhas Catskill, eu fiquei completamente dentro da ideia.
A perspectiva de entrevistar pessoas que abandonaram a sociedade era fascinante. Quem eram elas? O que as levou a abandonar o mundo moderno? Essas eram as perguntas que eu queria responder. Aluguei uma cabana pequena perto da base das montanhas. Era o tipo de lugar que parecia ter saído de um cartão postal. Pinheiros altos emoldurando uma estrutura de madeira aconchegante, com fumaça saindo da chaminé. A cabana estava um pouco desgastada, mas tinha um charme e sua isolação era perfeita para a tarefa. Os primeiros dias foram passados fazendo trilhas, anotando informações e marcando entrevistas. A maioria dos reclusos que conheci foi surpreendentemente amigável. Eles construíram seus próprios abrigos, cultivavam seus alimentos e pareciam contentes com sua solidão. Mas aí veio esse cara. Vamos chamá-lo de Dennis, por questões de discrição. Dennis morava a cerca de 3 quilômetros de distância, subindo por uma trilha difícil, bem mais fundo nas florestas do que qualquer outro lugar que eu tivesse visitado. Sua casa era uma cabana improvisada, mantida com lonas e madeira resgatada. Ele era magro, com uma barba desleixada e olhos penetrantes que pareciam perfurar você. Ficou desconfiado no começo, questionando por que eu queria entrevistá-lo, mas eventualmente aceitou. A entrevista foi desconcertante. Dennis falava em frases fragmentadas, suas palavras carregadas de paranoia. As pessoas sempre querem tirar algo, ele murmurou, olhando para as árvores. Elas vêm com suas câmeras, suas perguntas, tiram e vão embora. Nunca se importam com o que deixam para trás. Eu tentei direcionar a conversa para o estilo de vida dele, mas ele continuava voltando aos forasteiros e como eles arruinaram tudo o que tocaram. Quando fui embora, o sol já estava se pondo e a trilha estava ficando escura. Dennis me observou partir em silêncio, sua silhueta se misturando com a escuridão da floresta. 2 dias depois, voltei para a minha cabana depois de um longo dia de entrevistas e encontrei um bilhete pregado na porta da frente. O papel estava envelhecido e as palavras, escritas de maneira irregular e pesada, diziam: Syle vai se arrepender. Senti um aperto no estômago. Olhei ao redor da clareira. Seria alguma brincadeira. Um dos eremitas não gostando das minhas perguntas. Dennis imediatamente me veio à mente, mas eu afastei o pensamento. Poderia ter sido qualquer um. Joguei o bilhete na lareira e decidi não pensar mais nisso. Afinal, a cabana estava trancada. E eu não tinha visto ninguém na trilha. Me disse que provavelmente não era nada. Naquela noite, enquanto editava minhas anotações da entrevista, ouvi algo lá fora. No começo, parecia apenas um galho estalando, talvez um animal. Mas depois veio o som inconfundível de passos, lentos, esmagando o chão coberto de geada. Apaguei a lâmpada e me sentei no escuro, tentando ouvir mais. Os passos pararam. Esperei, com o coração na garganta, mas o silêncio se estendeu. Eventualmente, me convenci de que era só minha imaginação e fui dormir. Pela manhã, percebi algo estranho. A porta da frente da cabana tinha arranhões profundos perto da fechadura. Eles não estavam lá no dia anterior. Senti como se todo o ar tivesse saído de mim. Quem quer que tivesse deixado o bilhete não queria apenas me assustar. Eles tentaram entrar. Entrei em contato com a agência de aluguel, mas eles desconsideraram, dizendo que algumas crianças locais costumam fazer brincadeiras com os turistas. Mas eu não acreditei nisso. Em vez disso, comprei um cadeado pesado e reforcei a porta sozinho. Naquela noite, os barulhos voltaram. Olhei pela janela, mas a clareira estava vazia. Então, justo quando estava prestes a virar de costas, algo se moveu na linha da árvore. Uma sombra alta e esquelética deslizou entre as árvores, desaparecendo antes que eu pudesse ver direito. Fiquei acordado até o amanhecer, com os nervos à flor da pele. Quando finalmente amanheceu, saí para encontrar pegadas ao redor da cabana. Estavam profundas, como se quem as tivesse feito quisesse que eu soubesse que estiveram lá. Na quinta noite, eu estava no meu limite. Mantinha o celular carregando na mesa, uma lanterna ao meu lado e uma cadeira presa no trinco da porta para maior segurança. Tentei trabalhar, mas minha concentração estava destruída. O menor vento ou barulho da cabana me fazia pular. Por volta da meia-noite, ouvi um arranhar metálico na porta, metal contra metal. Alguém estava mexendo na fechadura. Minha respiração parou, pensei, quando a maçaneta tremeu.
seguida de uma risada gutural baixa. Peguei meu celular, pronta para ligar para a emergência. Mas antes que eu pudesse discar, bang! O som ressoou pela cabana como um tiro. Não era a porta, vinha da janela do quarto. Foi tão forte que o vidro tremeu, como se fosse quebrar a qualquer momento. Congelei, então veio novamente, bang! E a risada, a mesma risada profunda e horrível, mas agora mais perto, como se quem estivesse lá fora estivesse realmente se divertindo. Não disseram uma palavra, nada, apenas a batida, a risada e o silêncio entre elas. E aquele silêncio foi a pior parte. Parecia que estavam me observando, esperando para ver o que eu faria a seguir. Como se eu não fosse nenhuma pessoa, apenas uma presa, algo para se brincar. Sentei ali, segurando a lanterna tão forte que meus dedos estavam doloridos, me esforçando para ouvir qualquer movimento. E então, ouvi passos lentos, passos que se afastavam na direção da floresta. Na manhã seguinte, fiz as malas, joguei minhas roupas e equipamentos no carro sem me importar. Nem me dei o trabalho de avisar a agência de aluguel. Só queria sair. Quando cheguei à cidade mais próxima, parei em uma lanchonete para me recompor. A garçonete, percebendo meu estado, perguntou se eu estava bem. Falei sobre a cabana e os eventos estranhos. O rosto dela empalideceu. Era perto do Dry Creek? Ela perguntou. Aqui na região ninguém vai perto dessa área. Ela disse. Dizem que tem um eremita lá em cima, um sujeito malvado. Ele já foi conhecido por espantar caminhantes e campistas. Dizem que ele não gosta de forasteiros. Relatei tudo às autoridades, mas elas não pareceram muito preocupadas. Eremitas são assim, disse um policial. Eles não gostam que invadam sua privacidade. Desde então, jurei nunca mais aceitar trabalhos que envolvessem locais isolados. As Catskills podem ser bonitas, mas para mim, sempre serão assombradas pela memória de Dennis e pela assustadora lembrança de que algumas pessoas vão a limites aterrorizantes para proteger sua solidão. Trabalho de campo no Alasca é imprevisível. No mínimo você pode planejar o tempo, levar todo o equipamento necessário e mapear sua rota meticulosamente, mas a natureza não se importa com a sua agenda. Foi assim que me vi caminhando pela região selvagem de Kodiak, em agosto de 2021, encharcado até os ossos e desesperado por abrigo. Eu estava monitorando um pequeno grupo de ursos Kodiak, documentando seu comportamento para um estudo de longo prazo. Tudo estava indo bem até que uma tempestade se formou. A chuva veio rápido e forte, transformando as trilhas de terra em lama escorregadia e reduzindo a visibilidade a quase zero. Eu não podia arriscar continuar, não com o terreno ficando mais traiçoeiro a cada minuto. Enquanto debatava se deveria montar um acampamento improvisado, avistei uma silhueta escura entre as árvores. Ao estreitar os olhos, percebi que era uma cabana. A cabana parecia velha, o tipo de lugar que já teve dias melhores, décadas atrás. O telhado estava caído no meio, e o musgo cobria as paredes de madeira como uma segunda pele. Mas era abrigo, e naquele momento, isso era tudo o que eu queria. Empurrei a porta rangente, imaginando se ela não cairia a qualquer segundo. Dentro, o ar estava viciado, com um leve cheiro de mofo, madeira podre e algo metálico. O mobiliário era escasso, uma mesa de madeira, algumas cadeiras desalinhadas e uma cama de campanha encostada na parede. A poeira cobria tudo, exceto por uma pequena parte da mesa onde alguém claramente havia se sentado recentemente. Havia sinais de vida ali, uma vela derretida estava no centro da mesa, ao lado de uma caneca de café com um leve anel de líquido dentro. Meu alívio inicial começou a se transformar em inquietação. Aquilo não era apenas uma cabana esquecida. Alguém estivera ali, e não fazia muito tempo. Pensei em sair naquele momento, mas a tempestade do lado de fora havia se intensificado. Ficar parecia a opção mais segura. Então, pensei comigo mesmo que quem quer que tivesse usado a cabana provavelmente não se importaria de eu esperar a chuva passar. Talvez até fosse um entusiasta da vida selvagem, usando o lugar como base. Enquanto me movia pela sala, notei um par de botas enlameadas, cuidadosamente colocadas sobre um tapete perto da porta. Na mesa, havia um caderno, com as bordas desgastadas e manchadas. Curioso,
Abri o caderno. As primeiras páginas estavam preenchidas com o que pareciam ser anotações de diário, breves registros sobre o tempo, condições de caça e avistamentos de animais. Mas, à medida que continuei lendo, o tom das anotações mudou. As entradas começaram a mencionar pessoas. Um grupo de caminhantes passou pela trilha às 8h15, ficou fora de vista. Um campista solitário montou acampamento perto do rio. Vi ele sair por volta do meio-dia. Mulher com jaqueta vermelha, sozinha. Segui ela até a colina. Meu estômago se apertou enquanto lia as descrições, que eram detalhadas, quase clínicas, anotando a hora em que as pessoas chegavam, o que vestiam e para onde iam. Quem quer que tivesse escrito aquilo não estava apenas observando, estava caçando. Coloquei o caderno de lado, minhas mãos tremendo levemente. Lá fora, a chuva estava implacável, batendo contra o telhado e mascarando qualquer outro som. Olhei novamente para as botas, sua presença agora parecendo mais ameaçadora do que reconfortante. Então, percebi outra coisa. Uma porta de armário estava ligeiramente entreaberta. Dentro, encontrei latas de comida e garrafas de água, mas o que me chamou a atenção foi uma lata cheia de bitucas de cigarro. Quem quer que estivesse usando aquela cabana não estava apenas passando por ali, estava morando ali. Decidi que não podia ficar, a tempestade que fosse. Eu não ia esperar por quem quer que tivesse escrito aquelas anotações voltar. Peguei meu equipamento rapidamente, meus movimentos desajeitados devido aos nervos. Quando estava prestes a sair, um barulho me congelou no lugar. Um farfalhar, bem perto, muito perto. Apaguei a lanterna, mergulhando a sala na escuridão. Meu coração batia forte nos meus ouvidos enquanto me pressionava contra a parede, ouvindo atentamente. O farfalhar aumentava. Fui me arrastando até a janela e espreitei pela fresta das tábuas. Na fraca luz da tempestade, consegui distinguir uma figura se movendo entre as árvores. Não estavam com pressa. Seus movimentos eram calculados. Não consegui ver o rosto, mas a maneira como se moviam fez todos os nervos do meu corpo ficarem em alerta. Então, eles pararam, virando a cabeça em direção à cabana. Me agachei fora de vista, meu pulso disparando nos meus ouvidos. Esperei, agachado perto da janela. Os passos se aproximaram e então ouvi uma voz, profunda, ameaçadora e cheia de raiva. Quem está aí? Não respondi. Minha mente corria enquanto eu considerava minhas opções. Fugir significava me expor, mas ficar parecia tão perigoso quanto. Os passos chegaram à varanda, as tábuas antigas rangendo sob o peso. Saia, a voz ordenou. Eu sei que você está aí. Eu mal conseguia respirar enquanto a maçaneta da porta se mexia. A porta resistia, graças à madeira deformada, mas não aguentaria para sempre. Peguei minha mochila e fui em direção à janela dos fundos, abrindo-a silenciosamente. A porta gemeu quando a figura do lado de fora começou a empurrá-la. Pulei pela janela e caí na lama, o som abafado pela tempestade. Fiquei abaixado e fui em direção à linha da árvore. Quando cheguei à cobertura da floresta, olhei para trás. A porta da cabana estava agora aberta e vi uma figura de pé no limiar. Eles não me perseguiram, apenas ficaram ali, observando enquanto eu desaparecia na floresta. Não parei até estar a quilômetros de distância. Quando finalmente cheguei a uma estação de ranger na manhã seguinte, exausto e ainda em alta adrenalina, relatei tudo. A cabana, o caderno, a figura. Parece que você encontrou o local de caça de alguém, disse um dos rangers. Nada em comum por aqui, mas a atitude dele mudou no momento em que mencionei as anotações, o rastreamento das pessoas. Espera, você está dizendo que ele estava rastreando as pessoas? Perguntou o ranger mais velho, se inclinando para frente. Seu tom já não estava mais casual. Sim, disse eu, com a voz trêmula, mas firme. Datas, descrições, rotas de caminhada, tudo. Não eram apenas anotações aleatórias. O ranger mais jovem trocou olhares com ele. Isso é estranho. A maioria das pessoas por aqui só quer cuidar da sua vida. Ficar de olho nos caminhantes, isso não é normal. O ranger mais velho assentiu e pegou um mapa. Você pode nos mostrar onde fica essa cabana? Eu desenhei o local o melhor que pude, marcando as trilhas que havia feito. Ambos prometeram verificar mais tarde naquele dia.
Isso me deu um pouco de conforto, sabendo que não estavam apenas me ignorando. Você fez a coisa certa vindo até aqui, disse o ranger mais velho quando eu estava indo embora. Vamos investigar, mas se for esperto, não fique vasculhando cabanas por aqui. Nem todo mundo nas florestas joga pelas mesmas regras. Agradeci a eles e fui embora. Só torci para que encontrassem algo e resolvessem o caso. Porque, sinceramente, qualquer que fosse a situação naquela cabana, eu não queria mais fazer parte disso nunca mais. Nunca descobri quais eram as intenções do homem. Quando perguntei aos rangers uma semana depois, eles me disseram que a cabana estava abandonada quando a verificaram. O caderno e os suprimentos haviam sumido. Ainda faço trabalho de campo, mas agora sou muito mais cauteloso. A natureza é linda, mas também imprevisível, e não é só por causa da vida selvagem. Às vezes, são as pessoas que você não vê que representam o maior perigo. Depois de anos correndo para dentro de prédios em chamas, aprendi a valorizar a paz e o silêncio como nunca antes. E foi isso que me levou a viagens para lugares isolados. Depois de me aposentar, as montanhas Blue Ridge sempre estiveram na minha lista de desejos, então, em novembro de 2021, finalmente consegui realizar esse desejo, alugando uma cabana afastada na floresta. Era tudo o que eu esperava. A cabana era simples, apenas uma sala de estar com uma lareira a lenha, uma pequena cozinha, um quarto e uma varanda em volta com vista para as copas densas das árvores abaixo. Sem sinal de celular, sem internet, apenas o som da natureza. Perfeito! Eu me sentia realmente em paz. Acordava ao amanhecer, fazia café e saía para uma caminhada matinal. As trilhas estavam silenciosas, e tudo o que eu podia ouvir era o estalo das folhas secas sob meus pés e o som distante de um riacho me acompanhando. As noites eram passadas enrolado perto do fogo, com o livro na mão e o som da lenha estalando quebrando o silêncio. Era o tipo de solidão que te preenche, ao invés de te fazer sentir sozinho. As noites eram mais escuras do que qualquer coisa que eu já tivesse vivido antes, sem luzes da cidade. A única iluminação vinha das estrelas e do brilho fraco da lua. Era lindo, mas havia algo de inquietante nisso, uma sensação de quão distante eu estava de qualquer outra pessoa. Certa noite, acordei com um som fraco de batidas. Não era alto, apenas o suficiente para me tirar do sono. Me sentei e escutei. Parecia vir da janela perto da lareira. Meu primeiro pensamento foi que seriam galhos se balançando ao vento, já que a floresta era densa e as árvores estavam bem próximas da cabana. Fiz uma nota mental para verificar pela manhã e voltei a dormir. No dia seguinte, inspecionei a área ao redor da cabana. Como eu imaginava, alguns galhos estavam próximos o suficiente para raspar as janelas se o vento aumentasse. Eu os cortei com um par de tesouras que encontrei no galpão. Problema resolvido, ou assim pensei. Naquela noite, as batidas não voltaram, mas algo mais aconteceu. Enquanto estava sentado perto do fogo, terminando um capítulo do meu livro, achei que ouvi passos fracos na varanda. Eu me disse que provavelmente era um animal, um guaxinim ou talvez um cervo se aproximando demais. Mesmo assim, não consegui resistir à tentação de conferir. Abri a porta devagar, saindo na varanda com a lanterna. O feixe de luz atravessou as tábuas de madeira e entrou nas árvores, revelando apenas sombras. Estava prestes a voltar para dentro quando notei algo na beira da varanda. Uma única pegada de lama. Era pequena, muito pequena para ser de um urso ou qualquer outra coisa que poderia estar por ali. Antes que eu pudesse processar isso, uma rajada de vento passou, mexendo as folhas e me fazendo arrepiar. Voltei para dentro e tranquei a porta. Na manhã seguinte, voltei ao local onde vi a pegada, mas ela havia sumido. O vento da noite e as folhas espalhadas apagaram qualquer vestígio dela. Me disse que devia ter imaginado aquilo, mas o desconforto ainda pairava no ar. Naquela noite, por volta das 23h30, ouvi as batidas novamente. Agora estavam mais fortes. O som se moveu da janela da lareira para a da cozinha. Peguei minha lanterna e fui cautelosamente em direção à cozinha. Quando cheguei na janela, hesitei. Meu instinto me dizia para não olhar, mas a curiosidade de saber mais foi mais forte. Levantei um pouco a cortina e iluminei o exterior com a lanterna.
A luz revelou 2 olhos brilhando na escuridão, fixados em mim, sem piscar. Eu recuei, derrubando a lanterna. Quando consegui pegar e iluminá-la novamente, a figura havia sumido. Passei o resto da noite perto do fogo, com a espingarda em mãos, em alerta. O vento uivava pelas árvores. Eu poderia jurar que ouvia passos fracos circulando a cabana, embora nunca tivesse visto nada. Quando a manhã chegou, tentei racionalizar o que vi. Talvez fosse um cervo curioso pela luz, mas, no fundo, eu sabia melhor. Decidi encurtar minha viagem e ir embora no dia seguinte. Na minha última noite, as batidas retornaram, mas desta vez não eram apenas batidas. Foram seguidas por arranhões, como unhas arrastando o vidro. Eu fiquei paralisado na poltrona, perto do fogo, segurando a espingarda com força. Então vi uma sombra do lado de fora da janela, movendo-se lentamente até parar diretamente em frente ao vidro. A luz da lareira piscava, projetando padrões assustadores no rosto da figura enquanto ela se aproximava. Reuni toda a coragem que pude e levantei a lanterna, iluminando a janela. A luz revelou um rosto humano, pálido e sem expressão, me encarando diretamente. Por um momento, nenhum de nós se moveu, até que, como se assustado pela luz, a figura virou-se e correu para a floresta. Fiquei na poltrona, segurando a espingarda, a noite toda, até o amanhecer. Quando finalmente saí, encontrei pegadas frescas na terra, circulando a cabana e levando de volta para a floresta. Liguei para o proprietário da cabana para relatar o que acontecerá. A resposta dele foi irritantemente desdenhosa. Provavelmente só um trilheiro, disse ele. As pessoas passeiam por essas florestas o tempo todo, passeando à meia-noite, me observando pela janela. Juntei minhas coisas e fui embora, deixando para trás a cabana e sua floresta sinistra para sempre. Mas aquele rosto na janela ainda me persegue. Quem quer que fosse, não estava apenas passando. Estava observando, talvez até esperando. É uma sensação que vou carregar comigo, uma que nunca vou conseguir esquecer.